que me foi formulado, esta oportunidade de trocar algumas ideias a respeito das pesquisas que venho desenvolvendo, e parabenizo você pelo trabalho que vem realizando em favor da educação das pessoas. Eu vi no teu canal que você trata de temas heterodoxos, né, de temas diferenciados, de temas fascinantes, e o que é diferente sempre me fascina. Permita-me iniciar, então, essa participação com a clássica saudação do planeta Vulcano: vida longa e próspera. Isso é que é mais fácil. E daí nós vamos desenvolvendo a conversa em cima disso, então. Tá bom, Flor? Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu agradeço por estar aqui conosco, tá bom? Mais uma vez. Pela primeira vez, né, na verdade, né? Olá, Renato. Olá, espectadores do Ufologia e Mistérios. Meu nome é Flori Antônio Tasca. Eu tenho formação na área jurídica, na filosofia e uma atuação também já de 25 anos na educação superior. No campo desses estudos exóticos, já há algum tempo me interesso bastante por ufologia, mas ultimamente tenho me dedicado mais à exopolítica, que parte da ufologia como um dado para refletir a respeito dos limites e das possibilidades da interação entre humanos e alienígenas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma live do canal Contatos Imediatos. Nessa live aqui interessante aqui, para um novo modelo na ciência humana, o paradigma Alien com Flori Antônio Tasca. Este é o nosso convidado de hoje, que eu já vou chamar aqui agora para a live, né? Boa noite, Flori Antônio, seja muito bem-vindo à live, lembrando que quarta-feira, uma grande live com Walter Veríssimo para a gente falar sobre abdução. E vai ter, né, um convidado especial que vai ser trazido por ele e que vai dar um relato sobre como que é um tratamento sobre abdução. Então, Flori, muito obrigado pelo convite, né? Agora você é o comandante. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que apreciam o canal Contatos Imediatos. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite e deixo a minha saudação especial para os que estão ao vivo e também para quem tomar contato deste material posteriormente, os humanos da Terra e os nossos irmãos das estrelas. Então, uma saudação especial, um agradecimento muito especial a você por essa oportunidade, com a clássica simbologia do planeta Vulcano. Vida longa e próspera a todos nós. À disposição, Wellington. Pode mandar bala, pode pôr sua apresentação já. Então vamos lá. Vamos devagar aqui. Apresentar, compartilhar. Lembrando que o Flori tem um canal também no YouTube que chama Patovni, não é? Patovni TV. Na TV. descrição o contato. Quem quiser acessar, né? TV. Opa, peraí que eu Tem acho. a revista também, Patovni, né? E tem livro também, Flori? A revista Cosmovni, Wellington. E daí tem o meu livro, já vou mostrar para o pessoal aí, porque a ideia é justamente eu fazer uma apresentação desta tese que venho desenvolvendo nos últimos 12 anos. Antes eu tenho que aprender aqui como fazer o compartilhar. Só um pouquinho, que está dando alguma coisa, algum entrave aqui. Ok, só um pouco, pessoal. Deixa eu tentar novamente e... Você não conseguiu, eu abro o meu aqui. Sim, mas eu quero fazer... Aqui, agora deu. Então, tá, vamos lá. Fique paciência com o pessoal aí. Compartilhar. Ok. Wellington, pessoal, eu dei um título um pouquinho
diferente desse que é o título do livro que lancei agora no começo deste ano, como eu disse, fruto de uma pesquisa de mais de 12 anos no âmbito da filosofia da ciência. Então, eu desenvolvi uma tese pela qual nós estamos aí na iminência de um rompimento de modelo na ciência, e por isso, então, o título, para um novo modelo na ciência humana, o paradigma alien. Vamos lá, então. Primeiro, quem tomar contato com este estudo, que também fundamentou, Wellington, um curso que eu dei o ano passado, com o mesmo título, O Paradigma Alien, um curso com 6 aulas, que está gratuitamente disponível a todos também no nosso canal Patovni TV, eu estruturo, então, em algumas partes essenciais, encadeadas. E para a gente poder entender conceitos essenciais do livro, eu acabei, então, achando prudente, a fim de facilitar a compreensão de quem venha a tomar contato com esta tese, o estabelecimento de algumas ideias gerais. Então, na introdução, o que o pessoal vai achar? Conceitos essenciais. Então, o que significa alienígena, por exemplo? O que significa paradigma? Então, a ciência e o paradigma, vocês vão ler aqui com. Por quê, pessoal? Porque eu fundamento, e talvez vocês não possam ver aqui muito bem, porque está nas minhas mãos, mas estamos em tela cheia aqui, depois eu posso mostrar para vocês no outro momento, eu fundamento essa tese num livro de filosofia da ciência, A Estrutura das Revoluções Científicas, escrito por Thomas Samuel Kuhn, que é um físico, era falecido, então, físico norte-americano, que desenvolveu um estudo de história da ciência, explicando como a ciência ela vai se acumulando, o conhecimento dos cientistas vai se acumulando aos poucos. Opa, agora começou a tocar aqui um som misterioso, peraí. Apagado o som, eu deixei o cronômetro. Não sei, nem eu não. Não é meu. Eu deixei o cronômetro. Agora até desliguei o cronômetro, viu? Quando eu estiver falando demais, você me avisa, viu, Wellington? Fala, cara, chega. Mas então vamos lá. Esse livro diz o seguinte, que o conhecimento que o ser humano tem a respeito da natureza, que é a ciência, ele vai se acumulando aos poucos. Então, por exemplo, no âmbito da astronomia, aos poucos os astrônomos vão descobrindo novos exoplanetas, para usar um exemplo atual, né? Uma ideia atual, e isso vai levando à formulação de uma hipótese de que esse planeta possa ser habitado, seja apto à produção de vida no contexto biológico que nós conhecemos ou não, mas esse conhecimento vai, então, crescendo. Mas chega um momento em que certas realidades desafiam aquilo que se acredita que seja como uma verdade científica. Então, fenômenos anômalos, de modo que a ciência pode dar um salto nesse momento. Então, o que aconteceu como um exemplo de revolução na ciência? Até Galileu Galilei provar que a teoria do geocentrismo estava errada, as pessoas acreditavam no geocentrismo. E ainda muito tempo depois de ele fazer essa prova, lá no ano de 1609, na Itália, apontando a sua luneta rústica, o seu telescópio rudimentar para o Sol, para Júpiter, para a Lua, enfim, e com isso demonstrando que aquela ideia de que a Terra é fixa e está no centro do universo está errada. Então, houve um salto de entendimento. As pessoas passaram a entender isso, claro, né? A gente está se referindo mais à humanidade ocidental, aquela que estava, naquele momento histórico, sob o comando praticamente hegemônico da Igreja Católica, que, de certo modo, obrigava as pessoas a acreditar que a Terra era fixa e que estava no centro do universo, que o Sol girava ao redor da Terra. E quem desafiasse esse postulado
essa, entre aspas, verdade científica, poderia pagar com a própria vida. O que aconteceu com o Frei Giordano Bruno, no ano de 1600, que foi queimado na fogueira da Inquisição, porque ele afirmou que cada pontinho luminoso que se via no céu era uma estrela, um sol, ao redor do qual orbitavam planetas, muitos desses planetas habitados. Então, houve com Galileu Galilei, provando a teoria de Copérnico, a do heliocentrismo, provando entre aspas, né? Porque se a Terra não é centro do universo, muito menos o Sol o é. Mas, para aquele entendimento de que a Terra era fixa e que todos os astros giravam ao redor da Terra, houve uma quebra, houve um rompimento, houve um salto evolutivo. Outro salto evolutivo, quando no ano de 1924, preste atenção, pessoal, o ano que vem, 2024, 100 anos de que Edwin Hubble provou que todo o universo não estava contido na Via Láctea. Ele descobriu Andrômeda como uma galáxia autônoma, até alguns dizem, ninguém sabe ao certo, bem maior do que a nossa Via Láctea, e com a qual, daqui em torno de 5 bilhões de anos, a Via Láctea vai se fundir, porquanto tudo está em movimento no universo. Então, a partir dali começaram, o Hubble mesmo, começou a descobrir outras galáxias, e hoje elas se contam apenas na parte observável do nosso universo em trilhões, 2 ou 3 trilhões, ninguém sabe ao certo também, mas é uma estimativa científica moderna da existência de galáxias. Então, aí sim aconteceu um outro rompimento de paradigma. E qual é a minha tese? De que nós estamos vivendo nesse exato momento, pessoal, uma ruptura, ou a iminência de uma ruptura com o paradigma alien. Por quê? Vejam que os nossos cientistas, embora já tenham afirmado a existência de trilhões de galáxias, cada qual com centenas de bilhões de estrelas, ainda assim a humanidade seria a única raça inteligente de toda essa criação. Sem contar, obviamente, a possibilidade do multiverso. Quer dizer, tudo isso a que nos referimos é apenas uma bolha num mar infinito de bolhas, cada uma delas representando todo um universo. De modo que é matematicamente impossível que a humanidade seja a única raça inteligente do cosmos. Pois bem, aí em seguida, entrando já no texto propriamente dito, nós vamos ver que essa ideia de que a humanidade não é a única raça inteligente, de que há muitos mundos habitados, é uma ideia antiga. Ela não é uma ideia recente, moderna. Então, eu acabei de falar sobre o Frei Bruno, Giordano Bruno, e os mundos infinitos. Um dos motivos que levou o Frei Bruno a ser queimado na fogueira, porque ele foi condenado, então, pelo chamado Tribunal do Santo Ofício, ou como conhecemos nós, a Santa Inquisição, que matava aqueles que não comungassem das ideias, algumas vezes retrógradas, atrasadíssimas, da autoridade de então, vale dizer, da Igreja Católica. Então, o Frei Bruno defendia exatamente esse postulado que nós estamos renovando hoje, mediante um outro olhar, que é o olhar da filosofia da ciência. Então, Giordano Bruno escreveu em 1500 e alguma coisa, que eu esqueci agora aqui, mas escreveu um livro, dentre outros, que também tem ideias avançadas, chamado Acerca do Universo, do Infinito e dos Mundos. Algum tempo depois, ali no século XIX, nós temos a Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, um astrônomo francês que defendia a mesma ideia de Bruno, e ele era um cientista, um astrônomo, de modo que esse livro é precioso, porque ele traz todo um apanhado da história
a respeito de autoridades, figuras, filósofos, enfim, pesquisadores, desde a antiguidade, lá na Roma antiga, passando pela Grécia antiga, passando pela Idade Média, chegando na Idade Moderna, até mesmo Immanuel Kant, o famoso filósofo mais moderno em relação à Grécia e Roma antiga, defendendo de que seria irracional, seria ilógico pensar que o planeta Terra fosse o único habitado em toda a criação. De modo que também traz um compilado maravilhoso a respeito dessa ideia. Damos um salto agora, ali para o nosso século XX, na década de 1960, quando Erich von Däniken publica o seu Eram os Deuses Astronautas, inaugurando então a era da chamada Teoria dos Antigos Astronautas. Erich von Däniken, que tem o mérito e ainda temos o privilégio de estar encarnado na humanidade, ainda até o momento, velhinho, e eu mesmo pude conhecer ele pessoalmente, mais de uma vez que ele esteve aqui na nossa cidade de Curitiba, capital do Paraná. Däniken desenvolve uma teoria muito interessante, segundo a qual seria impossível aos seres humanos primitivos construir maravilhas como as pirâmides em mais de um lugar do planeta, com alinhamento astronômico, dentre tantas outras realizações que, segundo ele, só podem ter sido feitas com a intervenção de deuses astronautas, de alienígenas do passado. Uma ideia semelhante estava sendo construída por Zecharia Sitchin, russo radicado em Israel, que escreveu sobre os hoje famosos Anunnaki. Os Anunnaki, aqueles que do céu vieram. Então, diferente de Däniken, que especialmente por meio da arquitetura, engenharia antigas, e também fazendo consulta a textos sagrados, construiu uma teoria, a teoria dos antigos astronautas. Sitchin se baseou mais numa literatura específica, que foi a literatura suméria, a partir da descoberta da chamada Biblioteca de Assurbanipal, com milhares de não sei se eu estou exagerando, são centenas, com certeza. Pelo menos, depois vamos consultar lá, pessoal, na Wikipédia, a gente já vai saber o número de tabuletas sumérias antigas, contendo vários aspectos daquela cultura. E uma afirmação extraordinária, fascinante, que aqueles que dos céus vieram, os Anunnaki, criaram o Homo sapiens, a raça humana atual, introduziram a humanidade na organização política, nas ciências, nas artes, inclusive inventaram a cerveja. Pessoal que gosta de cerveja aí, eu já sou mais do vinho, mas o pessoal que gosta de cerveja, bom, o vinho também deve ter sido inventado pelos Anunnaki, né? Foram os Anunnaki quem inventaram a cerveja. Aliás, inventaram não, né? Deram vamos dizer assim, trouxeram do seu planeta para cá muito conhecimento, inclusive um código de leis fascinante, o chamado Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis de que você tem notícia na história da humanidade, também inspirado pelos Anunnaki. Então, Anunnaki, quem quiser saber de Anunnaki, antes de assistir qualquer coisa aí nos canais do YouTube, leia a obra de Zecharia Sitchin. Comece pelo 12º planeta e depois se divirta com o resto dessa literatura fascinante. E aí, ainda no capítulo 1 do meu livro, eu faço todo esse apanhado histórico da ideia e depois, deixando para analisar o momento presente, em seguida, faço um salto, uma especulação para o futuro. Então, os desafios para o futuro. Lembrando, é claro, que no futuro nós poderemos ser os alienígenas em relação a alguma outra raça que seja visitada pelos nossos objetos voadores, que para eles serão não identificados, serão os OVNIs deles. De modo que tudo isso a gente trabalha nesse
momento final do capítulo 1. Feita essa introdução histórica, que é para o leitor assim, compreender que a ideia é antiga e importante, que foi tratada pelas grandes mentes da humanidade, partimos para o capítulo 2, o fenômeno UFO. Pois bem, quando eu digo que ocorre uma crise no paradigma científico atual, com a presença de eventos anômalos que fazem os cientistas ou a comunidade científica formular outras hipóteses. Eu me refiro, no caso concreto do paradigma alien, ao fenômeno UFO. Então, nesse capítulo, nós vamos ver preciosidades do tipo uma abordagem de Roswell, da Operação Prato, da Noite Oficial, dos OVNIs, do ET de Varginha, ou do caso Varginha, do Roswell brasileiro, que é algo fascinante no âmbito da ufologia, embora um e outro não dê crédito, mas eu que tenho participado, ainda que mais à distância, dessa pesquisa, inclusive no momento participo da campanha Varginha Chega de Acobertamento, campanha liderada pelo conselheiro do Patóvini, Marco Antônio Petit, e pelo Fernando Aragão Ramalho. Eu participo na condição de consultor jurídico desse trabalho. Então, sabemos que se trata de um caso seríssimo e que demanda ainda uma explicação, e nós estamos a exigir das autoridades que nos forneçam, ou que forneça à opinião pública, documentação e explicações a respeito desse evento misterioso e fascinante ocorrido em 1996, lá em Varginha, Minas Gerais. Aí, né, porque o amigo fala de Uberaba, Minas Gerais, então dentro do mesmo estado. Tá bem longe, viu? Da federação. É longe, mas no mesmo estado, né? Tá bem longe. Então veja, pessoal, este capítulo 2 serve para mostrar que a ufologia desafia o postulado tradicional, o paradigma vigente na ciência humana. Qual é esse paradigma vigente? O antropocentrismo, ou seja, é o ser humano a única espécie inteligente no universo. Agora, quando lá na Amazônia, em 77, ocorre a maior operação militar de investigação de ufologia na história da humanidade, operação ostensiva, que foi a Operação Prato, quando 21 discos voadores em 1986 invadem o espaço aéreo brasileiro, a ponto de o governo do Brasil autorizar uma missão de interceptação por parte da nossa Força Aérea Brasileira. Quando cai uma nave aí em Varginha e são recuperados destroços, corpos, é porque, como dizem na gíria popular, algo de errado, não está nada certo. Algum mistério tem. Não é tecnologia humana aquela operada em 86, ou aquela operada em 77, ou mesmo aquela operada em 1947, fazendo aqui um retorno ao caso Roswell. Ou será que, pulando de volta para 96, aquelas criaturas capturadas, uma com vida lá em Varginha, por acaso seriam do planeta Terra? Não, nós sabemos que não. De modo que esses eventos, ainda mais os que eu me referi, exceto Varginha, chancelados pelo governo, exceto Varginha, exceto Roswell também, que o governo norte-americano mantém em sigilo, né? Esses eventos constituem desafios para o modelo vigente. Ou seja, a humanidade não pode estar só como raça inteligente. E quem conhece a equação Drake, que estima a quantidade de civilizações, preste atenção, civilizações, não são os micróbios de Marte. No contexto da Via Láctea, hoje, estimativas conservadoras, a partir dessa equação, que é uma equação do astrofísico Donald Frank Drake, criador do Programa de Busca por Inteligência Extraterrestre, o SETI.
Então, segundo estimativas, só na Via Láctea deve existir em torno de 25 mil civilizações. Capito, pessoal? Então, quer dizer, mesmo matematicamente, é impossível que a hipótese ou o dogma, melhor dizendo... É assustador, né? É um número assustador. Sim. Então, só a partir dessa ideia, já se vê que não é possível aceitar que o ser humano seja a única raça inteligente no universo. Frank Drake fez uma fórmula, e prestem atenção, pessoal, essa fórmula considera apenas os padrões necessários para o desenvolvimento da vida biológica como nós a conhecemos. Então, o planeta tem que ter água, atmosfera, temperatura, a distância do Sol, a zona, né, habitável, tudo aquilo. Agora, isso tirando N outras formas de vida senciente que podem se manifestar a partir de diferentes bases bioquímicas. Então, a nossa é baseada no carbono, mas poderá haver outras que sejam baseadas em outros elementos químicos, até mesmo desconhecidos pela raça humana, ou pelo menos na sua combinação, desconhecidos pela raça humana. Então, aqui nós fazemos todo um apanhado, no finalzinho, vocês podem ler aí, investigações pelo mundo. Então, eu faço todo um histórico dos principais programas de investigação ufológica do passado, nos Estados Unidos, de como outros países encaram a pesquisa ufológica. Vale conhecer, viu, pessoal? É uma síntese da ufologia. Em dezenas de páginas, eu também me dediquei a essa pesquisa há mais de 12 anos, né? É um resuminho bem bacana a respeito da ufologia. Mas tudo isso para nos conduzir onde? Ao capítulo do número 3. Porque daí nós já entramos no tema propriamente da tese, que não é a ufologia, não é a história. O tema da tese é a exopolítica. Porque a exopolítica parte da ufologia. O que é a exopolítica? É muito fácil, né? Exo de fora, política, né? As relações intersubjetivas na sociedade, especialmente as relações coletivas. De modo que a exopolítica foi denominada assim pelo seu idealizador, Alfred Webre, na década de 1970, como a nova ciência política do espaço exterior, partindo do pressuposto que a Terra não está sozinha, que a humanidade não é a única raça, então que há muitas outras que nos visitam aqui, que deve haver tantas outras que talvez a gente jamais possa alcançar, mas deve existir também um padrão de governança, de relacionamento, de diplomacia, enfim, de relações no âmbito político, com as inúmeras consequências que isso vai nos apresentar. Então, num livro específico de Webre, acerca de exopolítica, ele desenvolve todo um estudo teórico a respeito disso, e eu, então, tomei como base nesse livro a fundamentação desse capítulo 3, um plano federativo. Federativo por quê? Porque parte do pressuposto que esses mundos todos, eles se organizam politicamente. Então, eu vou dar o exemplo de Jornada nas Estrelas, Star Trek, a Federação Unida de Planetas. O que é a Federação Unida de Planetas? Ou simplesmente chamada a Federação, ou então, como outros na ufologia postulam, o que é a Confederação Intergaláctica, da qual participa, por exemplo, Ashtar Sheran e sua frota toda? É uma estrutura política. Então, o que é a República Federativa do Brasil? É uma federação, o Brasil. Então, é a união de todos os estados e do Distrito Federal, formando um único ente, um corpo, que tem uma estrutura legal. Então, por isso que eu cito aqui no slide a Constituição da Federação. Então, eu faço nesse capítulo 3 do meu livro todo um estudo a respeito de como, no âmbito da ficção científica de Jornada nas Estrelas, foi organizada a Constituição, o documento político
daquele ente, daquele organismo interplanetário, no caso. Então, a Constituição, os tratados, que são os acordos que hoje, aqui na Terra, nações fazem, mas lá em cima, mundos fazem. Tratados de paz, tratados de comércio, etc. Então, qual a importância da diplomacia quando, não vou dizer se, vou dizer, não é vou dizer, eu digo, não é se, é quando a humanidade tomar contato com essas outras raças inteligentes. Como será, então, este relacionamento? Tudo objeto da exopolítica. Então, aqui nós vamos ver uma concepção de ordem. Aqui nós temos instâncias que elaboram normas, tipo um legislativo. Nós temos aqueles que executam as normas e também aqueles que fiscalizam a execução, que julgam transgressão às normas, tipo uma justiça, um poder judiciário. Isso vai se organizando, politicamente, e até, segundo o autor, ele começa então a fazer crescer isso, porque há uma lei natural ao lado das normas postas pelas espécies sencientes, pelas leis, no caso, por exemplo, aqui do planeta Terra, que é o chamado direito natural, que é o jusnaturalismo, e que vai levando a toda uma estrutura hierárquica, mesmo em âmbito do que hoje nós chamamos aqui na Terra de espiritual, chegando à própria divindade. Então, Deus é que está no comando de tudo. Novidade alguma, pessoal? Em seguida, nós abordamos a exopolítica de um jeito diferente, a partir, assim, de uma perspectiva mais sombria, mais medonha, como queiram alguns. Iniciando pelo famoso incidente da década de 1950, do presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, com alienígenas nórdicos, os brancos altos, estão ali em meados da década de 1950, reza a lenda que naves espaciais de outro mundo pousaram numa base aérea nos Estados Unidos. Até vou fazer aqui uma dramatização, me permitam. Aí abriram as portas da nave, saíram lá aqueles seres majestosos e já mandaram uma real. Tragam-nos o seu líder. Então, reza a lenda que o presidente Eisenhower foi convocado a participar de uma reunião de diplomacia, vamos dizer assim, com esses alienígenas. Isso é tudo muito bem contado por testemunhas confiáveis, tipo o tenente-coronel Philip Corso, que afirma ter pleno conhecimento desse episódio. Então, nessa reunião, foi feito um acordo, um tratado com a raça alienígena. Um tratado que envolvia não só os Estados Unidos, mas o planeta inteiro. E o que dizia esse tratado? Era uma espécie de uma rendição, nas palavras do tenente-coronel Corso, da humanidade para com os alienígenas. Então, os alienígenas teriam permissão para abduzir humanos, realizar experiências genéticas mentais com esses humanos e depois devolvê-los. Isso além de muito mais, em troca do quê? Em troca de engenharia reversa. Então, os aliens disporiam um certo volume de conhecimento científico e tecnológico para os Estados Unidos. Pessoal, tudo isso não é arquivo X, não, Quer dizer, é também arquivo X. Vocês não reconhecem a semelhança? Por isso que eu deixei aqui no final, arquivo X, apenas ficção. Mas esses fatos são noticiados pelo maior pesquisador de exopolítica nos dias de hoje, que é o professor Michael Salla, num livro
que também eu estudei, me baseei nele para construir essas ideias do capítulo 4º, então, que trata das políticas do governo dos Estados Unidos em relação à vida extraterrestre. E o professor Michael Salla faz uma denúncia muito forte nesse livro. Ele diz o seguinte, que o governo dos Estados Unidos não tinha esse direito de fazer um negócio desse. Por quê? Porque se foi um acordo, primeiro, que ele não poderia extrapolar o território dos Estados Unidos. Segundo, porque não vale esse acordo, conforme a Constituição dos Estados Unidos, porque ele não foi discutido no parlamento, no Senado. É mais ou menos o que acontece no Brasil e em praticamente todos os países do mundo. Quando uma nação da Terra faz um acordo internacional com outra, ou adere a um tratado com outras, é preciso que isso seja autorizado pelo Poder Legislativo. Não foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, naquela ocasião, de modo que o professor Salla denuncia isso, e principalmente denuncia a violação de direitos humanos. Por quê? Porque a abdução, pessoal, é um crime em qualquer lugar do mundo. Então, o sequestro, a nave, ou os seres da nave, sequestram uma pessoa, fazem o que querem com ela, muitas vezes experiências de hibridização, botam um filho no útero das mulheres, coletam material genético de ambos os sexos, isso não só em humanos, mas muito famosa a abdução das vaquinhas, acho que eles gostam de leite, né? Gostam de fazer iogurte e coisa que tal. Não sei por quê. Ou quem sabe churrasco, talvez, ou não. Não vamos saber por enquanto, né, pessoal? Mas o que significa isso? Significa uma violação de direito. Então, o professor Michael Salla denuncia com muita força essas violações de direito. E eu faço todo um contexto, então, desse relato do professor Michael Salla com a ficção científica também. Vocês viram que no capítulo anterior eu havia mencionado Jornada nas Estrelas, Star Trek. E aqui, por quê? Porque aquele modelo do professor Michael Salla, ele é conforme aquilo que a gente vê em Jornada nas Estrelas. Tem Federação Unida de Planetas, tem Império Klingon, tem isso, tem aquilo, né? Tem toda uma organização política. Já aqui, nesse momento, nós não estamos nem a tratar de outros mundos. Ou seja, em Jornada nas Estrelas, né? Qual que é a missão da Enterprise, né? Explorar outros mundos, outras civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Então, não é isso em Arquivo X. Em Arquivo X são os alienígenas que vêm para a Terra e, de alguma forma, querem dominar o nosso planeta. De modo que a exopolítica, neste momento, é apresentada a partir de um outro referencial menos luminoso, menos harmonioso em relação ao anterior. É algo mais sombrio mesmo, tal como é, por exemplo, quem já viu e quem conhece pode atestar a verdade. O famoso seriado, que essa semana, inclusive, diga-se de passagem, fez 30 anos de exibição na televisão, que é Arquivo X, maravilhoso, recomendo a todos também. Pois bem, pessoal, e esse é o último capítulo. O último capítulo do livro, para o exodireito, deriva da exopolítica a ideia de que se haverá acordos entre raças, diplomacia, relações culturais, é imperativo que existam leis que regulamentem isso. Os próprios tratados, né? Que está, inclusive, na essência do chamado direito internacional hoje, como também estará na essência do exodireito, e uma ideia também não tão recente. Em 1958, um famoso professor e diplomata brasileiro, Haroldo Valadão, publicou um artigo numa revista que até hoje é uma das melhores, mais conceituadas revistas jurídicas do Brasil, chamado Direito
interplanetário e direito intergentes planetárias. Isso em 58, motivado pelo lançamento no ano anterior do satélite Sputnik I, que foi o primeiro, de fato, satélite artificial lançado pela humanidade no espaço sideral. Então, o que o professor Valadão disse na ocasião? Ele disse que, a partir daquele momento, a humanidade estaria, então, aberta a receber mensagens e mesmo visita de outras humanidades. E que, a partir daí, seria necessário estabelecer regras de convívio. Seriam imperativas normas além daquelas naturais. Então, no início eu trato dessa profecia que eu chamo, do direito intergentes planetárias entre, os povos dos planetas diversos, aí iniciando por uma conceituação do direito positivo e do direito natural, que o direito positivo é aquele posto pela própria natureza, inclusive regras éticas naturais, regras que são ensinadas de mais a mais pelas religiões, ou mesmo pela filosofia, em contraposição com o direito positivo, que é a lei criada por e para os seres humanos. Então, será que existe essa variação também quando se trata de leis para a relação entre raças diferentes do espaço sideral? Será que esses alienígenas serão considerados pessoas perante as nossas leis? Então, isso é algo muito interessante de se questionar. Então, o que é uma pessoa? Todo mundo sabe que, além da pessoa humana, que somos nós, existem as chamadas pessoas jurídicas. As empresas, as igrejas, as fundações, são pessoas. Há já, no âmbito do planeta Terra, alguns governos que atribuem status de pessoa a outros animais. Por exemplo, na Índia, os golfinhos são considerados pessoas. Pessoas não humanas, mas, porém, contudo, entretanto, com direitos em relação a outros, com uma proteção especial, como é o caso da proteção especial que as normas jurídicas dão aos seres humanos, desde antes de sua concepção até depois de sua morte e durante toda a sua vida, com certeza absoluta. E quando essas raças, ou uma delas, que seja só, aportarem aqui no planeta Terra, gerando então essa quebra de paradigma, porque a partir desse momento ninguém vai duvidar que nós não estamos sozinhos. E quem sabe até a gente seja convidado a participar de um organismo maior, de uma federação. E como é que fica então? É nesse ponto que eu vou buscar subsídios da chamada teoria do Estado, dizendo o seguinte: o Estado brasileiro, o Estado norte-americano, o Estado japonês, o Estado é considerado uma pessoa perante a comunidade internacional. Aí, como é que o planeta Terra poderá ser considerado uma pessoa perante a comunidade interplanetária, a comunidade estelar? E aí, então, nós temos que refletir que para um Estado ser reconhecido como tal, hoje, aqui na humanidade, são necessários 3 elementos: um território, um povo e um governo. Então, qual é o território da Terra? Todo o planeta, né? Todo o planeta é a Terra. Esse território pode se ampliar. Daqui a pouco nós teremos base na Lua, em Marte. Se já não tiver ninguém antes lá, como a ufologia nos diz que tem, então nós poderemos dizer, eventualmente, que Marte é parte do nosso território. Ok? Um povo, quem é o povo? A humanidade. Um governo, quem é o governo? Não tem governo. A Terra não tem um único governo. O mais que se aproximaria disso seria a Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas primeiro, que nem toda nação
é a ela congregada. Segundo, que há ali, né, praticamente uma hegemonia por parte de poucas chamadas ainda grandes potências mundiais. Então, um dos empecilhos, talvez, ou quem sabe seja rapidamente superado também quando acontecer o contato público, né, para o ingresso da Terra em uma comunidade estelar, é justamente a falta de um governo comum. Por isso que o professor Valadão, lá em 1958 ainda, dizia da necessidade da união entre todos os povos, atribuindo à própria ONU esse comando, esse controle mundial, essa única voz, ou encarnando, né, ou entre aspas, encarnando a única voz, para falar em nome da humanidade perante outras inteligências. Então, tudo isso é objeto de discussão aí no capítulo 5º do livro, pessoal. Finalizando este capítulo, que é o 5º e último, como eu disse, nós temos uma reflexão a respeito do direito espacial e do exodireito. Notem vocês que o direito espacial já existe, legitimado pelo direito internacional público. Então, nós temos vários tratados em relação ao espaço exterior, firmado por grande parte das nações do mundo. Não todas, é claro, mas grande parte, especialmente por aquelas que têm certa capacidade de conquista, de exploração espacial. Tá? Só que isso é diferente do exodireito. Por quê? Porque o direito espacial ele está preocupado ainda com o antropocentrismo, ele está preocupado, melhor dizendo, não, né? Comprometido com o antropocentrismo, na medida em que ele é todo feito pro ser humano. Então ali vai ter, por exemplo, proibições, né, que ninguém pode se apropriar de um corpo celeste, por exemplo, os Estados Unidos ou a Índia, que foi agora lá, né, não pode falar, a Lua é minha, é nossa, é indiana. Não, isso está contra o direito espacial. Já o exodireito apresenta o elemento alienígena no contexto, ou seja, quando a humanidade tomar contato com essas raças alienígenas, como será a relação legal entre elas? Por exemplo, partindo do pressuposto de que será possível a união entre pessoas, ou, entre aspas, casamento, união estável, namoro. Quem aí gostaria de namorar, de conhecer um ou uma alien? A gente sabe que, no ponto de vista biológico, isso tem acontecido com alguma frequência. Relacionamentos biológicos que geram filhos, né? Mas não sabemos ainda, estamos só especulando a respeito de casamento, por exemplo, entre pessoas de raças diferentes, de comércio. Então, como você faz, né? Como eu faço para comprar um terreno, um apartamento lá no planeta Acarte, onde, também em 1958, Arthur Berlet permaneceu durante 9 dias, um dos casos mais fascinantes da ufologia mundial. Então, tudo isso é algo para se pensar. E quando acontecer esse momento, tudo isso será ainda muito mais relevante. Pois bem, pessoal, então, para encerrar aqui esta apresentação e eu ficar à disposição de vocês aí para trocar uma ideia, caso haja interesse. A conclusão do livro faz primeiro uma síntese da tese O Paradigma Alien. Isso tudo que eu falei para vocês agora. Mas ela trata também de 3 outros tópicos inéditos. Embora na conclusão eu escolhi esse momento para apresentar a discussão, justo porque entendi que eles seriam até mais relevantes, vamos dizer assim. O primeiro, Wellington, que é um trabalho que você vem fazendo também, é a educação para o novo paradigma. Porque quando você tem aí no teu contatos imediatos, né? Eu tive dando uma olhada no seu canal, aí um conteúdo riquíssimo a respeito de ufologia, você está contribuindo com a educação. Isso é muito importante, muito bonito. Por quê? Porque talvez não haja ainda acontecido esse contato público, porque a humanidade não está preparada. É esse trabalho que nós estamos fazendo agora. Inclusive,
eu estava agora mesmo aqui estudando para fazer uma apresentação amanhã junto à Unicósmica, tratando da exopolítica na obra de Paulo Fernandes, que na década de 1970 foi um contatado de Ashtar Sheran e de outros de sua tripulação. Inclusive, houve encontro físico, segundo relata o livro. E justamente, né, um ponto de relevância em todo esse trabalho realizado naquela época e até hoje é o da educação. Nós temos que preparar as pessoas para que elas aceitem melhor essa realidade. E ninguém duvida, e é justamente disso que trata o meu livro, do grande impacto que irá acontecer em todos os setores do conhecimento humano quando se der esse momento de quebra definitiva, ou seja, quando o Wellington puder entrevistar aqui no seu canal um extraterrestre, um alienígena. Aí não tem o que discutir, pessoal. Né? Quando eles se apresentarem publicamente, quando os próprios governos admitirem sem qualquer ressalva essa realidade. Então, nós precisamos preparar as pessoas. Lembrem vocês que em 1948, lá nos Estados Unidos, Orson Welles fez uma narração da Guerra dos Mundos via rádio, e quem pegou pela metade a transmissão, que no início ele disse que era apenas a transcrição, a representação, a dramatização do conteúdo de um livro. Mas quem ligou logo em seguida só viu a dramatização. Os marcianos estão invadindo a Terra. Teve gente que se matou. Foi uma coisa horrorosa. Um caos. Então, claro que de lá para cá, muito mudou. Só que ainda nós estamos diante de uma boa parte da população, em especial a cota dos cientistas engrossa esse caldo, né? A comunidade científica mais tradicional não aceita essa ideia. De modo que a educação é fundamental. E como é que nós vamos nos comunicar com eles quando acontecer esse momento? Aí o bicho pega, né? Porque a casuística ufológica nos mostra algumas espécies têm linguagens verbais, outras apenas telepática. E parece que até essa linguagem semiótica, que é aquela necessária para a expressão de ideias por intermédio de palavras, é algo menos evoluído em relação à comunicação direta sem o uso das palavras, que é pela telepatia. Então, o desafio da comunicação interespécies é um ponto importante que eu procuro tratar na conclusão desse livro. E, finalmente, um salto rumo à realidade cósmica. É uma especulação final que trata de como a humanidade vai enfrentar esse desafio, né? Por intermédio da educação, por intermédio da conscientização das pessoas, principalmente, parece, a melhoria da nossa condição moral. Porque algumas ideias até são um pouco diferentes, né? Por exemplo, mesmo em Jornada das Estrelas, quando é que uma raça alienígena, que é a dos vulcanos, da qual o Sr. Spock é representante, a partir do desenvolvimento tecnológico da humanidade faz contato. Então, quando é descoberto o motor de dobra espacial. Só que, será realmente esse o critério? Ou será o critério de retidão de conduta, de moralidade? Por exemplo, se nós ainda hoje não aceitamos o nosso semelhante, que é diferente em relação a qualquer aspecto que seja, religioso, de orientação sexual, o que for, mesmo diferença econômica e social, como é que nós vamos aceitar o totalmente diferente, aquele que não é nem daqui, que é o estrangeiro forasteiro alienígena? Tudo isso, então, para pensarmos. De modo que quem tiver interesse nesse livro, ele está no clube de autores, tanto em meio físico quanto digital, e também está no Kindle lá da Amazon,
Foi um trabalho realmente muito pensado, muito articulado, muito pesquisado, e que eu, então, ofereço aí à humanidade da Terra e de outras humanidades também, para reflexão, imaginando, viu, Wellington, que também é um tijolinho nesse grande edifício que nós estamos construindo aí de conscientização, de educação da humanidade. Então, quero agradecer demais a atenção de todos vocês e ficar à disposição para a gente bater um papo aí, tá bom? Obrigado. Namastê, Wellington. Sim, já tem uma pergunta aqui uma colocação, não sei, acho que vai ter pergunta do ENGM. Será que haverá alienfobia? Acho que é isso que ele escreveu. Com certeza que sim. Com certeza. Inclusive, a ficção científica tem muitos exemplos disso. Muitos exemplos. Lá em Jornada nas Estrelas, em Star Trek, nós temos a franquia Enterprise, que no finalzinho, um humano acaba tendo uma filha com uma alienígena vulcana, da raça do Spock. E isso gera um movimento contra a presença alienígena, é algo como a alienfobia referida aí pelo nosso colega espectador. De modo que eu penso que sim, até que a humanidade possa se purificar totalmente, né? Mas aí não sei, porque demora isso, né? Já está acontecendo. É igual a Jornada na Estrela, vai levar uns 200 anos, né? Não mais. Não é tanto tempo assim. Se a gente pensar, por exemplo, que não faz nem 100 anos ainda que nós descobrimos, né, que o universo é mais do que a Via Láctea. Se você olhar para trás, pouco mais de 400 anos, né, que Galileu provou que Ptolomeu, Aristóteles, Platão, que formularam inicialmente a tese do geocentrismo, estavam errados, né? Então, pode ser que demore uns 200 anos ainda, mas no tempo total aí é pouco tempo até, né? Talvez a gente não esteja aqui, quer dizer, certamente nós não estaremos aqui daqui a 200 anos, mas quem sabe aí semana que vem aconteça alguma coisa. Eu não acredito que vai acontecer tão cedo, sabe, Wellington? Mas pode ser. A próxima é essa que está aqui na tela? Isso. Vrilon. Uma outra que ele pegou. Onde uma transmissão foi invadida por esse ser que passou uma mensagem à humanidade. Eu vou pedir desculpa, mas eu não conheço, sabe? Eu ainda não cheguei lá, porque o meu conhecimento de casuística ufológica é até relativamente pequeno, porque, como eu falei, eu não me considero propriamente um ufólogo, né? Mas é mais aí um pesquisador de exociências, que faz até uma especulação assim filosófica a respeito de como pode ser, como será, como poderá ser, melhor dizendo até, esse relacionamento. Não conheço, mas vou procurar, tá? E quem sabe num outro momento aí que o Wellington me convide, a gente possa até trocar uma ideia melhor daí sobre isso que foi questionado, que eu não me sinto apto a responder no momento. Peço desculpas até. Agora, Flori, o que você está sabendo hoje, né? Assim, que às vezes as pessoas não sabem muito e te contaram, ou que você vai falar, do caso Varginha. Pois você pode falar, né? Eu posso falar tudo que eu sei, e, aliás, não é muita coisa que eu sei, né? Porque há pesquisadores que têm aí uma dedicação de décadas estudando esse caso, né? Agora, como eu estou também junto a esses pesquisadores, obviamente que muito se especula. Então, por exemplo, esses dias eu vi que um dos médicos que trabalhava nos hospitais lá de Varginha, né, teria visto o vídeo com o corpo de uma das criaturas. Isso seria assim uma evidência que esse vídeo deve existir e que, inclusive, James Fox está oferecendo $250 mil por ele. Aí, pessoal, quem está afim de uma grana legal aí, divida com quem tem esse vídeo. Ou então... Não vai aparecer nunca, Flori. Se não existe, não aparece. 10 milhões. Se ele não existir, não aparece. Agora, uma coisa interessante em relação a filmes, né? Por exemplo, esse filme de Varginha talvez não apareça nunca.
talvez tenha sido confiscado, né, pelas autoridades, e se isso aconteceu, não será impossível propriamente o resgate, mas muito difícil, né? Entretanto, em relação aos filmes da Operação Prato, onde é que estão aqueles filmes? Porque a existência deles é certa. Inclusive, eles foram exibidos para militares no CONDABRA, no Comando de Defesa Aérea. De modo que ufólogos, como foi o caso dos componentes da Comissão Brasileira de Ufólogos, quando obteve, né, acesso a essa documentação, viram fotogramas. O próprio Petit me disse que viu fotogramas desses filmes, né, quadros, slides relativos aos filmes. Só que eles sumiram, desapareceram. Então, foram liberadas milhares de páginas de documentos e não os filmes. No caso Varginha, não foi liberado nada. Eu até tive oportunidade de registrar e de publicar 2 artigos sobre o mesmo tema, que é justamente um acordo internacional, Wellington, que o Brasil estabeleceu com os Estados Unidos bem naqueles dias do caso Varginha. Esse acordo para os assuntos do espaço exterior, ele, embora não tenha uma palavra alienígena ou nave espacial, disco voador ou coisa assim, ele é redigido de tal forma ampla que ele dá lugar à prática de atos imaginados como aqueles que aconteceram em Varginha. Exemplo. Então, a minha tese em relação à Varginha, e isso eu estou analisando como um estudioso do direito também, né? Porque esse documento é um documento diplomático jurídico, um acordo internacional. É de que esse acordo internacional, ele acabou legitimando a entrega do material que a gente tinha em relação a esse incidente. Restos da aeronave, da espaçonave e os corpos das entidades. Então, por notas diplomáticas, é a minha tese, segundo consta no acordo, ele poderia ser aditado. Então, hoje, está sendo feita uma busca muito forte, especialmente por intermédio da Comissão Brasileira de Ufólogos. Eu hoje não faço parte dessa entidade, mas eu já fui, inclusive, diretor jurídico dela, por convite do nosso saudoso Gevaer. Então, durante um tempo, eu estive ali, né, na comissão da CBU, e também pude colaborar na condição de diretor jurídico. De modo que, assim, embora meu conhecimento não seja muito profundo, não chega nem perto do que conhece o Petit, do que conhece o Marcão, o João Marcelo, outros, né? Mas, assim, eu imagino que esse acordo internacional serviu para legitimar a entrega. Nós sabemos também, voltando um pouco específico na tua pergunta, né, que um cargueiro norte-americano esteve em Campinas naqueles tempos, de modo inexplicável, desnecessário, de modo que esse cargueiro da Força Aérea norte-americana, nossa tese carregou os destroços lá pro tio Sam. E aí, um e outro especula, né, de alguma contrapartida que o governo brasileiro possa... Por isso que eu falo, é o maior caso, né, que tem mesmo de ufologia, não tem outro. Sim, misterioso, e ainda tem muito para nos oferecer. Não que os outros eu tô terminando de ler, Flori, desculpa até te interromper, o livro da Margarida Holocock, mas eu vou falar para você, tem muita gente naquela cidade que sabe e não falou até hoje. Mas, e que até mudou de lá, né? Que nem mora lá mais. O pessoal tem medo, né? Na verdade. Não sabemos que tipo de ameaça rolou. Tanto que agora, quando o James Fox foi fazer esse documentário, produzir esse documentário, eu vi. E o Marco Aurélio Leal, que é conselheiro do nosso Patóvini, também participou disso, e outros amigos também, né? A Fernanda Pires, lá do Canadá, consultora internacional. Eles tentaram entrevistar lá um dos supostos envolvidos no caso, e o sujeito ficou nervoso, né? Repeliu eles meio com ameaça, assim, de modo que isso tem algum fundo de verdade, e todo quebra-cabeça que se monta a respeito do caso Varginha leva a essa conclusão, a conclusão de que, de fato, por alguma razão que a gente desconhece, e teve alguém que já perguntou, viu, Wellington,
Poxa, mas se esses ETs são tão evoluídos, como é que eles deixam cair uma nave? Como é que isso é possível? Né? Não passou pela revisão, né? Sei lá, alguma coisa assim. Que tipo de fenômeno pode levar? Ali eu vou falar para você, foi uma confusão naquela cidade que as pessoas não imaginam. Você sabe por quê? Vou dar uma noção para você. Às 10 da manhã, no sábado, no dia 20, os bombeiros receberam uma carrada de ligação das pessoas, falando que tinha bicho solto lá no bairro lá, e os bombeiros foram lá, segundo eles, e capturou, né? Só que eles foram lá pro Manta, deram entrada 11h30 da manhã, segundo eu estava lendo no livro da Margarida. E depois, como é que eu vou falar com você? Às 15 horas a Kátia viu a criatura lá no terreno. Então ficou várias criaturas, na minha opinião, esparramadas ali e passaram no zoológico e matou aquele tanto de animal. Sim, veja que o negócio Olha que loucura sério. foi essa cidade, hein? Por isso eu falo, tem muita gente ali que viu, que não falou até hoje. Sim, mas eu creio no potencial de vir muito mais informação boa na sequência. Não só de pessoas que viram, como diz você, mas também do próprio governo. Por quê? Porque a CBU está forçando junto ao Ministério das Relações Exteriores, está forçando junto à Controladoria Geral da União, porque já com o Exército não tem chance, né? Todo e qualquer expediente que foi feito com base na Lei de Liberdade da Informação, Lei de Acesso à Informação, LAI, foi rechaçado pelo Exército. Agora, já existe uma determinação da CGU de que haja aí uma revisão disso por parte do Exército. Então, vai aparecer alguma coisa, né? Então, nós estamos bastante esperançosos de que o caso Varginha seja passado a limpo e seja, de fato, um referencial. Você não vai falar nunca, Florinha, você vai falar nunca. Não, militar. Não vai falar nunca. Talvez não fale, mas assim, o importante é que algo de muito estranho aconteceu e não era o anão, como é que chama? O anãozinho, o mudinho que as meninas viram, né? Que isso aí é uma explicação bem ridícula, diga-se de passagem. De dar risada, como se diz, né? Exato. Eles brincam com a inteligência das pessoas. Agora, se não fosse sério, Wellington, por que o Exército fez um inquérito policial militar, um IPM, que é um procedimento seríssimo, para apurar, veja que coisa, que loucura, né? Para apurar o que continha num livro que foi publicado a respeito do caso Varginha. Para que isso? Para que tanto trabalho? Para que isso? Exatamente. Então, nós temos ali no livro, inclusive o Petit, que é o grande estudioso desse IPM, muitos detalhes assim surpreendentes que mostram que uma tamanha preocupação a respeito disso só pode decorrer de algo muitíssimo estranho ou, resumindo numa palavra, como eu gosto de dizer, Wellington, coisa de outro mundo. E você quer saber? Eles escreveram tudo o que aconteceu ali e ameaçou quem leu. Por isso que o Pacatini sumiu, que o Birajara, que o Birajara não fala mais, tá muito claro. E ele ficou mais de horas trancado lá na... Como é que chama? Na ESA. E depois eles virou a casaca. O Pacatini sumiu. Voltou agora, tem pra cá. Sim, então algo de muito estranho ainda precisa ser revelado. E aquilo que nós acreditamos que aconteceu, já tem uma parcial prova, que é a prova testemunhal, né? Mas ela pode vir a ser reforçada por documentos e, quem sabe, até amanhã ou depois, alguma evidência material do tipo. Hoje em dia, isso foi em 96, né? Então, por exemplo, hoje todo mundo tem aqui, todo mundo tem um celular, né? Que pode... Imagina se acontecesse hoje. Se bem que talvez... virou um inferno. Antigamente não tinha isso, né? Talvez os militares restringam, né? Vamos dizer assim, a posse desses instrumentos. Agora, certamente, com toda a segurança
eles não iam entregar tudo assim, no mínimo registrar. Se fosse hoje, nós ia ter muito registro. Se fosse hoje. Se caísse uma nave lá hoje. Sim. Até porque aconteceu na rua. Viram, né, a criatura lá, a entidade biológica extraterrestre, num bairro residencial. Então, hoje seriam ali, pelo menos, eram 3 meninas, cada uma ia tirar 1 milhão de fotos. Aqui, ó, tem mais uma questão aqui para você aqui. Ao seu ver, a porcentagem desses seres serem mais maléficos é maior ou menor? Tá, eu vejo o seguinte, que é uma questão bastante relativa a essa. Porque aquilo que é entendido como uma maldade para nós pode não ser entendido como uma maldade para uma civilização alienígena. Por exemplo, nós aqui no planeta Terra consideramos uma maldade chipar as tartarugas marinhas, ficar acompanhando elas, pesquisando as comunidades de golfinhos, de símios. Não, para nós isso não é maldade. Para nós isso é pesquisa científica. Como poderá ser em relação a alienígenas que nos estudam, por exemplo. Então, obviamente que aí nós temos um compasso ou um descompasso entre 2 aspectos fundamentais. Um é o conhecimento científico e tecnológico de certas raças. E o segundo, que eu considero mais importante até, que é o desenvolvimento moral ou espiritual dessas raças, por exemplo. Então, uma raça evoluída moralmente, espiritualmente, jamais faria o que essas raças que abduzem fazem. Porque nós vimos, por exemplo, lá no capítulo 4 do livro sobre a intervenção alienígena, que experiências de sequestro, de controle mental, então ficam implantando ideia na cabeça da pessoa, então apagando a memória da pessoa, fazem experimentos mentais, psíquicos, experiências genéticas, como a hibridização também acontecem, né? Tudo isso, para nós, é repugnante, porque nós consideramos isso uma violação de direitos e seres desenvolvidos, evoluídos, jamais fariam isso, ou farão, ou fazem isso. Né? Porque eles têm essa noção ética mais apurada. Agora, uma espécie cientificamente desenvolvida, mas eticamente não tão desenvolvida, poderá fazer, como efetivamente, na casuística ufológica, há muito relato de que fazem. Então, por exemplo, as abduções. Há até alguém, um e outro, que veja a abdução como algo positivo. Só que tem uma legião de outras pessoas, inclusive na chamada exopsicologia, existe a chamada síndrome da abdução alienígena, retratando que a abdução faz muito mal para a pessoa, causa trauma, quando não lesões até físicas mesmo, reprodutivas, etc., de modo que eu quero acreditar que a maior parte dessas civilizações que já alcançaram o poder de viajar entre as estrelas seja mais desenvolvida, não só na ciência, na tecnologia, mas na moral também. Né? Agora, que deve existir essas outras? Sim, também. Entretanto, eu estudando agora para fazer a apresentação de amanhã lá na Unicósmica, constato que há uma espécie de proteção também nos planetas tutelados, como seria o caso do planeta Terra, para que se minimize ou se evite que seres malvados atuem aqui no planeta, seres de fora. Agora, é claro, quem garante também que não haja raça, ou mais de uma até, inteligente, habitando o interior da Terra? Essa é uma outra ideia. Eu não simpatizo muito com ela, para falar a verdade, mas talvez pela minha ignorância. Porque nós sabemos que ainda, quer dizer, nós sabemos, né? Nós não sabemos muito, ou sabemos quase nada, muito pouco, do interior do nosso planeta, do fundo dos mares, por exemplo. Tanto que, em 1983, quando um primo distante meu
o Antônio Nelson Tasca, e aí, Wellington, podemos falar sobre isso um outro dia, se você quiser também, foi abduzido pelos seres do mundo de Agali. Ele recebeu uma mensagem de que o ser humano chegará ao ponto de viajar entre as estrelas, mas antes ele deve conhecer o que tem no seu próprio planeta, no interior da Terra, no fundo dos mares, de modo que bases alienígenas pressupõe-se que existam aqui no planeta Terra. Agora, se todas elas são ocupadas por seres evoluídos ou menos ou mais evoluídos, nós não sabemos. De modo que eu sou otimista e quero acreditar que a maioria absoluta seja, entre aspas, de seres do bem. Agora, partindo desse critério que acabamos de conversar, né? Agora, deve existir também os seres nem tanto assim do bem, do nosso ponto de vista, ao menos. Ok. Então, eu quero agradecer a sua presença, Florim, mas depois a gente marca mais na frente uma outra oportunidade, né? Agradecer aqui a ENGM, na Rimeres Papa, Jenny Menezes, Diocleia Transcomunicação Instrumental, né? A todos que vai assistir também depois, né? Tá lembrando, quarta-feira também tem live às 21 horas, né? Com o Walter Veríssimo, né? E com um convidado que a gente vai trocar assunto sobre abdução, né? Então, até a próxima. Valeu. É nóis. Muito obrigado.